Dando sequência na resolução de questões, finalizamos a parte de questões temáticas. Agora estamos indo para a genética. Vamos resolver hoje as questões da questão 33 à questão 40 na nossa aula 4. Questão 33. O SE 2016. As doenças ligadas à genética são muitas e variadas, e algumas dessas patologias aparentam não ter muita importância, uma vez que não são quantitativamente significantes, como é o caso da polidactilia. Há uma variação muito grande em sua expressão, desde a presença de um dedo extra completamente desenvolvido até a de uma simples saliência carnosa. Distinguem-se dois tipos de polidactilia: a pós-axial, do lado cubital da mão ou do lado peroneal do pé, e a pré-axial, do lado radial da mão ou tibial do pé. No que concerne a polidactilia, é correto afirmar que, então, a polidactilia é uma condição hereditária determinada por um gene autossômico e dominante. A expressividade do gene é variável. O gene determinante se expressa em homozigose e em heterozigose, e também em homens e mulheres. A polidactilia é uma anomalia que consiste na alteração quantitativa anormal dos dedos das mãos, também chamado de quirodáctilos, ou dos pés, pododáctilos. A pessoa afetada tem mais de 5 dedos em cada mão ou pé. O caso mais extraordinário registrado até hoje é de uma criança japonesa que nasceu em 2010. Ela tinha 16 dedos nos pés e 15 dedos em uma única mão. Na questão são citados alguns termos que nessa parte da genética serão muito comum ouvirmos falar. Vemos aí o termo autossômico e dominante, não é? Cromossomos autossômicos são aqueles tipos presentes em igual número, tanto em machos quanto em fêmeas. Eu vou colocar lá nos slides para vocês. Eu acho que tem imagem lá dos polidáctilos, né? Tá aqui. Então, essas são as imagens aí de pessoas, né, indivíduos que possuem polidactilia. Veja que eles possuem mais de 5 dedos ou no pé ou na mão. No pé, polidactilia peroneal, e na mão, polidactilia pós-axial. Vemos também as formas, né, os aspectos da polidactilia. Então, foi citado lá na questão, que inclusive eu coloquei em evidência, os termos autossômico e dominante, que são novidades para a gente, não é? Então, os cromossomos autossômicos são aqueles presentes em igual número, tanto em machos como em fêmeas, de uma determinada espécie. Vamos lembrar que nos organismos diploides, aqueles que têm 2 conjuntos de cromossomos, né? Como na espécie humana, encontramos, além dos cromossomos autossômicos, também encontramos os cromossomos sexuais. Os autossômicos, eles correspondem nos seres humanos, né, 22 pares. O 23º par é diferente para o homem e para a mulher, e é chamado de par sexual. Então, temos um par, tanto para homem quanto para mulher, né? Na mulher, o par de cromossomos sexuais seria para a mulher, seria o par de cromossomo XX, e para o homem, o par de cromossomos seria XY, tá? Então, totalizamos aí 23 pares de cromossomos, dando um total de 46 cromossomos, não é? Lembre o seguinte, que desses 46, 22 pares ou 44 cromossomos são autossômicos, ou seja, esses cromossomos são comuns tanto para homens como para mulheres. Se houver algum problema, algum gene alterado em um desses tipos de cromossomo, no caso autossômico, então as mulheres podem ser afetadas ou os homens também podem ser afetados. Agora, se eu tiver uma alteração em uma parte desse cromossomo Y, né, que é típico, único dos homens, se houver algum problema com o gene que está contido nele aqui, o que vai acontecer? Apenas os homens vão ter esse problema. Então, lembre, cromossomo autossômico típico de todos os indivíduos que formam a espécie, e o cromossomo sexual são aqueles exclusivos, específicos de cada sexo, ok? Muito bem.
Então, dando sequência, os genes dominantes são aqueles que determinam uma característica hereditária, mesmo quando em dose simples no genótipo. Ou seja, eles determinam seu caráter mesmo na ausência de seu alelo dominante. Eles são classificados em dominante homozigoto, vou até colocar aqui, homozigoto, e dominante heterozigoto. O dominante homozigoto, ele é representado, na realidade, os genes dominantes, eles são representados por letras maiúsculas. E os genes dominantes, os indivíduos em homozigose, nos genes dominantes, eles possuem as duas letras, né, os dois genes dominantes. No caso dos hetero, está relacionado aqui, é diferente, né? Eles vão possuir apenas um gene dominante e o outro gene que forma o seu par será um gene recessivo. O gene recessivo, em muitos casos, produzem proteínas um pouco diferentes das proteínas funcionais lá nos genes dominantes, o que faz ele ter uma atividade diferente na célula. Eles ficam escondidos, ou seja, em recesso, por isso são chamados de recessivo, com a presença de um gene dominante, manifestando suas características na ausência de seu alelo dominante. São representados por letras minúsculas, ou A, ou B, a letra que for usada, né? E, diferentemente dos dominantes, expressam seu caráter somente em dose dupla, ou seja, são recessivos, sempre vão ser recessivos homozigotos ou puros. Olha, vale lembrar também que tem uma regrinha. As letras utilizadas aqui para nomear os genes, elas, em geral, são as letras iniciais da característica recessiva, ok? Então, fique esperto quanto a isso. Então, vamos lá. Se eu tenho, lembre que os genes, para uma determinada característica, sempre são analisados aos pares, ok? Então, se eu tenho uma característica qualquer representada pela letra B, então essa característica ela pode ser encontrada, se eu tenho tanto um gene dominante para essa característica quanto um gene recessivo, então ela pode ser representada de três formas. Na forma de dominante homozigoto, na forma dominante heterozigoto ou na forma recessiva homozigota. Professor, eu poderia colocar assim, Bzinho, Bzão? Usualmente, a gente coloca esse Bzinho, Bzão dessa forma. Essa ordem ela não vai alterar essa análise aqui, ok? Mas, usualmente, a letra maiúscula sempre vai ficar na frente da letra minúscula. Então, as três condições para esses genes estão aqui, ó. Homozigose dominante, heterozigose também dominante e homozigose recessiva, certo? Tudo ok, né? Então, a questão ela fala do seguinte: no que concerne a polidactilia, é correto afirmar que se trata de uma hereditariedade autossômica dominante. Ele falou aqui, não acho que ele chegou a citar alguns detalhes aqui, né, na questão, onde somente o sexo um sexo é afetado. Se ela é autossômica, lembre, pode afetar tanto indivíduos do sexo feminino como indivíduos do sexo masculino, ok? Então, a letra A já é falsa. Se trata de uma hereditariedade autossômica dominante que se manifesta em heterozigóticos e afeta tanto indivíduos do sexo masculino quanto do sexo feminino. Esse item ele é verdadeiro. Se manifesta em heterozigóticos. Sim, ela é manifestada em heterozigóticos. Vamos ver, ó. Se essa característica ela é uma característica dominante, então ela pode ser encontrada dessa forma, não é? Ó, eu vou botar aqui a letra P de polidactilia, tá? O gene Pzão, ele refere-se à polidactilia. E o gene Pzinho seria para pessoas normais. Se eu tenho um indivíduo, lembre-se que são analisados sempre aos pares, né? Se eu tenho um indivíduo
com os dois genes dominantes, ele vai ser polidáctilo? Vai, porque o gene dominante é o que comanda, é o que manda, né? Se ele apareceu, ele vai aparecer, ele que vai ser mostrado. Se eu tenho um indivíduo heterozigoto, ele vai ser polidáctilo? Vai, porque o Pzão, pelo menos se ele tiver pelo menos um Pzão desse aqui, ó, um P maiúsculo, ele vai ser polidáctilo. E se ele for dessa forma, Pzinho, Pzinho, aí ele vai ser o quê? Agora, normal, né? Porque os genes recessivos, se não tiver na presença de um gene dominante, ele vai se expressar, ok? Se estiver, né, na presença de um dominante, ele não vai se expressar. Então, podemos dizer que os heterozigóticos aqui, eles são, possuem, se manifestam, né? Então, resposta correta, letra B. Vamos para a letra C. Os indivíduos do sexo feminino a transmitem em maior proporção do que os indivíduos do sexo masculino. Esse item é falso também, porque as mulheres elas podem ser Pzão, 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 Pzinho e Pzinho, Pzinho. Eu posso dizer também P maiúsculo, mas é muito mais longo, né? Prefiro falar assim. Então, perceba o seguinte, que tanto as mulheres elas podem ser encontradas, né, com esse par de genes assim, como os homens. Aí não vai fazer diferencial nenhum. Então, letra C é falso. Os filhos normais de um indivíduo com polidactilia terão, por sua vez, todos os seus filhos saudáveis. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Inclusive, eu vou apagar isso aqui tudo, que aí a gente faz com mais calma. Olha, os filhos normais de um indivíduo com polidactilia. Aqui ele fala um indivíduo, ele não especificou se é o homem ou se é a mulher, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos supor que aqui seja o homem. Ele seja polidáctilo, né? Porque tem pelo menos um gene dominante. E a gente sabe que a polidactilia é relacionada a um gene dominante, não é? Se eu tenho um indivíduo aí com polidactilia, o outro ele pode ser normal. Até porque a questão não falou, ele falou apenas de um, não é? E esses indivíduos, eles tiveram o quê? Filhos normais. Como seria os genes? Quais são os genes que representam a normalidade? O gene Pzinho, não é? Se ele for Pzinho, ele é normal. Então, ó, nesse caso, nasceu o indivíduo Pzinho. Só que perceba o seguinte, os genes não são encontrados aos pares, sempre são encontrados aos pares para se expressar, né? As características elas são sempre representadas por pares de genes, não é isso? Então, lembre, se são representadas por pares de genes, obrigatoriamente um desses genes vem do pai. E o outro gene vem de onde? Vem da mãe. Certo? Então, sempre você lembre disso, que em um par de genes, um dos genes vem do pai e o outro gene é herdado da mãe. Sempre vai ser assim. Ah, quer dizer que eu não tenho genes, pares de genes aqui que os dois veio do pai. Não, não pode. Ah, veio da mãe. Também não. Um vem do pai e o outro da mãe. Lembre-se sempre disso. Se eu sei que esse gene ele veio da minha mãe, o outro veio de quem? Do meu pai. Já sei que o meu pai ele possui o gene dominante para essa característica, não é? Então, o outro gene que vai formar o seu par seria o quê? O Pzinho. Ele não é heterozigoto? É. Mas ele tem polidactilia? Tem, porque ele tem o gene dominante, correto? Então, vamos lá para a questão. Os filhos normais, que eu já sei que são normais, ó, tá aqui, de um indivíduo com polidactilia, terão, por sua vez, todos os seus filhos saudáveis. Esse quesito, ele é falso, sabe por quê? Porque vai depender de quem, pessoal? Da mulher que ele se casar, não é? Então, esse quesito, ele é falso. Ó. Filhos normais de um indivíduo com polidactilia terão, por sua vez, todos os seus filhos saudáveis. Muito relativo. Se ele se casar com uma mulher polidáctila, dominante homozigota, 100% dos seus filhos vão ser polidáctilos, porque o Pzão sempre vai ser doado e aqui sempre vai ser o Pzinho, né? Então, é falsa a questão. Ah, tudo bem. Então, ele vai casar com a mulher heterozigota. Ou seja, ela possui, vou botar aqui, pronto, um gene dominante e um gene recessivo. Mesmo assim, ela vai ter a possibilidade de ter um filho
polidáctilo. Ou seja, veja que esse indivíduo, que esse gene dominante, ele pode ser doado também, ó, né? Então, há a possibilidade. Agora, se ele se casasse com uma mulher normal, aí todos os seus filhos seriam normais, certo? Então, com isso, resposta correta, letra B.